Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, como prometido, nessa sexta-feira eu compartilho com vocês um vídeo. As sextas-feiras na vida da igreja são dias penitenciais, todas as sextas-feiras do ano. Dias em que o cristão é chamado a olhar para a cruz de Cristo, para a paixão de Jesus. De maneira especial, no tempo quaresmal, a igreja nos convida a um exercício penitencial, a oração da Via Sacra. Na oração da Via Sacra, nós contemplamos a cruz de Cristo como cruz salvadora. Nós assim rezamos. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. A cruz de Cristo é a cruz redentora, e nela todo o sofrimento humano adquire um novo significado. Eu queria conversar com vocês hoje um pouquinho sobre a questão do sofrimento. É importante nesse tempo de crise, nesse tempo de calamidade, olharmos para aquilo que a Sagrada Escritura nos ensina, para aquilo que o homem, diante da revelação de Deus, é capaz de entender e de acolher. Primeira coisa, é importante entender que o sofrimento faz parte de toda a vida humana. E ao fazer parte de toda a vida humana, o sofrimento parece transcender o próprio homem. É um daqueles pontos no qual o homem se vê necessitado de encontrar sentido, destinado pelo sofrimento a superar a si mesmo. E ele é chamado a fazê-lo envolvendo-se na ideia de um mistério. É um mistério. O sofrimento envolve toda a vida humana. Por isso que eu posso até dizer que a Bíblia é esse grande livro do sofrimento. Esse sofrimento que envolve a vida humana é um sofrimento que toca todas as esferas da vida humana. Por exemplo, o sofrimento da dor. Nós vamos encontrar no livro do profeta Isaías, a seguinte expressão. Isaías, quando está lá com Ezequias, no capítulo 38, nós nos deparamos com Ezequias doente. E Ezequias, doente do seu leito, faz a seguinte oração, a seguinte súplica. Uma oração, uma súplica que reconhece a própria condição humana. Ao amanhecer já estou arrasado. Como um leão, ele me esmaga os ossos todos. Do dia para a noite, acabas comigo. Dou pios como a andorinha, arulho como a pomba. Meus olhos estão cansados de tanto olhar para o alto. A experiência de sofrimento diante da dor é aquela experiência de quem se sente como que destruído por leões que esmagam seus ossos. Cansado estavam os seus olhos. O sofrimento da doença tantas vezes se impõe sobre nós assim. Ficamos cansados, sem forças. Há também o sofrimento da morte, a experiência que viveu Jacó quando se depara com a morte de José. Vocês lembram, Os irmãos de José vendem José e tem que dar uma explicação para o pai. Então, sujam de sangue a túnica de José e levam ao pai. O pai, Jacó, quando toma aquela túnica nas mãos, diz: é a túnica do meu filho. Um animal feroz o devorou. José foi certamente estraçalhado. E Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de luto e lamentou seu filho muitos dias. Todos os seus filhos e filhas vinham consolá-lo, mas ele recusava ser consolado. A morte de um filho é um sofrimento que não encontra consolação. Jacó recusou ser consolado.
chorou a morte de José durante muitos dias. Há também o sofrimento do exílio, o sofrimento daquele que não tem casa, o sofrimento do que está privado do seu lar. Nós encontramos esse sofrimento do exílio descrito lá nos Salmos, no livro dos Salmos, o Salmo 37, o Salmo 137. O Salmo 137 narra o sofrimento do povo no exílio. Junto aos rios da Babilônia, lá nós sentávamos, chorando, com saudades de Sião. Pois ali, junto aos rios, os que tinham nos deportado, nos pediam cânticos de alegria. Os que nos afligiam diziam: cantai-nos um dos cantos de Sião. Como cantar o canto do Senhor em terra estrangeira? Vejam bem, meus irmãos, o povo estava às margens dos rios da Babilônia. Aquele povo que nos desertos áridos de Israel tinham dificuldade de água, não eram capazes de se alegrar com a abundância dos rios. Tantas vezes o sofrimento se abate na nossa vida assim. Nós não nos alegramos com aquelas situações que deveriam nos trazer alegria. Naturalmente deveria se alegrar com a abundância da água. Mas como cantar os cantos do Senhor em terras estrangeiras? O sofrimento do exílio tantas vezes se impõe assim. Nos tira as alegrias, inclusive, das realidades belas. Quantas vezes não encontram mais alegria diante das realidades belas? Há também o sofrimento do arrependimento. O sofrimento de quem se percebeu pecador, de quem viu que errou, que cometeu uma falha, que fracassou. O Salmo 51 vai dizer: tende piedade, ó meu Deus, segundo a tua misericórdia, segundo a tua imensa compaixão, apaga a minha iniquidade. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois reconheço a minha iniquidade e o meu pecado está diante de mim. Contra ti, só contra ti eu pequei e fiz o mal diante de ti. O salmista chora a dor do seu pecado diante do Senhor. Aqui é o sofrimento do arrependimento. Toda a Sagrada Escritura mostra então que o homem sofre. E o homem sofre de várias maneiras. O sofrimento invade o homem com uma amplitude de alcance que a ciência não é capaz de explicar. Mesmo a medicina mais avançada não é capaz de explicar o alcance do sofrimento humano, porque ele não é um sofrimento somente físico. O sofrimento do homem, e aí a Sagrada Escritura nos serve, e nos revela esse sofrimento, é um sofrimento de alguém que se depara com a realidade do mal. O mal. O mal se impõe diante do homem, e o homem sofre por causa do mal. O mal que, de certa forma, é a falta, é a limitação ou a deturpação do bem. Privado do bem, o homem percebe o mal e se pergunta: qual é a essência do mal? O que é o mal? De onde o mal vem? E o mal no mundo? O homem, então, assim, transcende o seu próprio sofrimento. Os animais sofrem, Um gatinho doente, um cachorrinho doente, ele vai sentir a dor. Mas, diferentemente dos animais, o homem transcende esse sofrimento. Porque o sofrimento coloca diante do homem a questão fundamental da felicidade, a questão da vida. E é sobre isso que nós queremos falar, porque é sobre isso que a Sagrada Escritura fala. Ao falar do sofrimento do homem, a Sagrada Escritura nos revela Deus. E ao nos revelar Deus, ela nos ensina que existe algo mais do que a dor. Esse sofrimento, então, é transcendido, superado pelas perguntas que o homem traz dentro do teu coração e pelas respostas que Deus dá.
E nessas respostas do sofrimento, nós vamos encontrar algumas verdades reveladas. Primeira verdade revelada, que precisa ficar claro no nosso coração: a morte entrou no mundo por causa do pecado. O pecado trouxe a morte ao mundo. Isso aqui é a primeira coisa que precisamos ficar claro. O pecado trouxe a morte ao mundo. O mal moral, o pecado, trouxe castigo, trouxe sofrimento ao homem. Isso é um dado revelado que começa a dar sentido para a nossa vida. Nós entendemos que esta é a nossa condição, fruto do nosso pecado. O pecado original dos nossos primeiros pais e, em certa medida, também o nosso pecado pessoal, porque os nossos gestos trazem consequências. Porém, isso não é toda a resposta, porque nós nos deparamos com o sofrimento do inocente, e o sofrimento do inocente nos questiona: por que está acontecendo se eu não fiz nada de errado? Por que tal situação? O sofrimento do inocente nos questiona, e a Sagrada Escritura apresenta esse sofrimento do inocente já no Antigo Testamento com a história de Jó. Vocês conhecem a história de Jó? Jó era um homem que se considerava justo, e de repente ele se vê perdendo os seus bens, ele se vê doente, ele vê fracassado. E os amigos de Jó dizem para Jó: Jó, você está sofrendo porque você pecou. Você está sofrendo por causa da maldade do teu pecado. Reconhece o teu pecado e quem sabe Deus pare de te punir. Só que Jó não aceita essa resposta. Jó sabe que ele não tinha pecado. Jó sabe que ele não tinha errado. E por isso Jó não aceita essa resposta. O livro de Jó, então, nos começa a responder sobre a realidade do sofrimento, ao nos ensinar que o sofrimento é um mistério. É um mistério que deve ser acolhido, deve-se aceitar e acolher com fé no coração o sofrimento do inocente. Porque, meu irmão, o homem não está em condição de, com a sua inteligência, entender totalmente o sofrimento. O homem não está em condição de, com a sua inteligência, entender completamente o sofrimento. Por isso o sofrimento precisa ser acolhido. É um mistério o sofrimento. Nós não teremos resposta para todas as coisas. Nós não teremos respostas para a pandemia. Nós não teremos respostas para as mortes. Nós não teremos respostas. E precisamos nos curvar diante do sofrimento como quem se curva diante de um mistério. E nesse mistério, a revelação continua, e nós saímos do Antigo Testamento e chegamos no Novo. Nós nos deparamos com um grande mistério, que é o sofrimento do inocente por excelência, Jesus Cristo. Jesus, sendo Deus, não se apegou a ser igual ao Pai, mas humilhou-se, fazendo-se em tudo semelhante a nós, menos no pecado, e por mim, para a minha salvação, morreu na cruz. O inocente morreu no meu lugar. A cruz de Cristo nos coloca diante da morte do inocente. E a morte do inocente, que é o Cristo, que morre por mim e por você, lança luzes sobre o meu sofrimento. O Papa João Paulo II vai dizer no seu escrito Salvifici Doloris, no número 15, como consequência da obra salvífica do Cristo, o homem passou a ter, durante a sua existência na terra, a esperança da vida e da santidade eterna, e ainda que a vitória sobre o pecado e sobre a morte, alcançada por Cristo na cruz e na ressurreição, não suprima os sofrimentos temporais da vida humana, nem isente do sofrimento toda a dimensão histórica da existência humana, ela, a cruz de Cristo, projeta, no entanto, sobre a dimensão de todos os sofrimentos, uma nova luz. Meus irmãos e minhas irmãs,
Nós não estamos sozinhos. O meu e o seu sofrimento podem alcançar nova luz no sofrimento de Cristo. Por isso nós cantamos, nós vos adoramos e vos bendizemos, ó Cristo, porque pela vossa santa cruz redimistes o mundo. A cruz de Cristo nos redimiu, não eliminando a nossa dor, não eliminando o nosso sofrimento. A cruz de Cristo nos redimiu quando Ele assumiu a nossa condição humana e cansado, como um sem-teto, abandonado e traído pelos seus, Jesus nos amou até o fim. E esse Cristo que nos amou até o fim é a expressão do grande amor de Deus que é Pai. O Evangelho de João vai nos apresentar quem é Jesus nesses seguintes termos. Deixa eu pegar aqui. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. De tal modo Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu irmão, Jesus é a grande expressão de amor. Jesus é a grande expressão desse Deus que, nos amando, assume a nossa condição e dá a vida por nós, para que nele nós não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. O homem não perece por causa das doenças. O homem não perece por causa das pandemias. O homem não perece por causa da fome. O homem perece porque perde a vida eterna, por causa do pecado. E Jesus morrendo da cruz nos salvou. Eu te convido a viver essa experiência de sofrimento, de isolamento social, a viver esse tempo em que nós não sabemos o que será amanhã. Eu te convido a viver tudo isso, unindo a sua vida à cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo é a nossa salvação. Assim, unindo a Cristo, o sofrimento do homem adquire novo sentido. Jesus lança sobre a nossa vida luzes de esperança. Jesus lança sobre a nossa história sinais de eternidade. Assim, o meu sofrimento e o seu sofrimento podem ser redentor. Sim, a minha dor, a sua dor, a minha fome, a sua fome, o meu medo, o seu medo, podem ser redentor. Nós podemos nos unir à cruz de Cristo. Esse é o mistério do nosso batismo. Fazemos parte de um só corpo, no qual Cristo é a cabeça. E, unidos a Cristo, a nossa vida pode adquirir um novo sentido. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Colossenses, capítulo 1, no versículo 24, diz o seguinte: completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo, em favor do corpo de Cristo, que é a igreja. Completo na minha vida as tribulações de Cristo em favor da igreja. E por isso, diz Paulo, alegro-me com os sofrimentos que tenho suportado. Meu irmão, olha que espiritualidade transformadora. Aquele sofrimento que parecia sem sentido, aquele sofrimento que o homem não tem resposta e que se impõe sobre ele, é transcendido pelo mistério da cruz. Unindo-se a Cristo, Paulo aprende a se alegrar, mesmo na dor que padece, porque ele sabe que aquilo que ele sofre pode produzir frutos espirituais na igreja. Eu te convido a fazer isso, a entregar tudo à tua vida, todo o teu sofrimento, por menor que seja, a Jesus, pelo bem da igreja, pela salvação da humanidade. É assim que o nosso sofrimento não se torna uma prisão. Sabe como que o cristão supera as coisas? Encontrando o sentido. E o sentido que o cristão encontra é unindo-se a Jesus. Espiritualmente, podemos unir-nos a Cristo, pois fazemos parte de Cristo pelo mistério do batismo. Unindo a Cristo, alegro-me de participar desses sofrimentos, porque unindo-me a Cristo,
Esses sofrimentos não são minha derrota. Unindo-me a Cristo, esses sofrimentos, por um sentido espiritual, por um mistério de fé, são capazes de gerar vida para a igreja. É isso que Paulo vai dizer. Você possa então encontrar sentido em meio a esse caos que se impõe sobre nós. E esse sentido que nós encontramos é o sentido do céu, é a esperança da eternidade. Esse sentido que nós encontramos, nós o encontramos sabedores que não estamos sozinhos, porque Deus tanto amou o mundo que nos deu seu Filho, e seu Filho morreu como inocente por mim e por você. Na cruz de Cristo, o sofrimento do cristão se abre para a eternidade. Assim, o cristão é capaz de viver bem e de fazer o bem. Por que nós sofremos? Não sei. Mas eu sei que nos nossos sofrimentos, com Cristo, por Cristo e em Cristo, nós podemos fazer o bem. Então, eu te convido a se unir a Jesus espiritualmente, a meditar sobre a paixão de Cristo e a oferecer todo o seu sofrimento. É possível ter sentido quando tudo parece perdido. Nós não estamos sozinhos. Ele nos amou e deu seu Filho por nós. Que você viva bem esse tempo e que nesse tempo você possa fazer o bem. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo.